Fala galera, beleza? Boaz Araújo aqui na área novamente e hoje o tema é esse aí, você está estudando errado. Ontem eu falei um pouquinho, até me atrapalhei um pouquinho na hora de falar, foi bem corrido. Eu falei com vocês um pouquinho sobre aula, né? Sobre instrumento, sobre você aprender a tocar no instrumento que você deseja tocar e não no violão, tá? Então isso é uma questão que eu falei no vídeo anterior e hoje eu quero falar sobre você estar estudando errado. Bom, vamos lá. Voltando na mesma perspectiva do outro vídeo, em que eu falei sobre a metodologia, né, de você começar, ter que tocar no violão, ter que fazer teoria e tudo aquilo lá. E hoje eu vou falar um pouquinho justamente sobre metodologia. Há muito tempo atrás, no túnel do tempo, há anos atrás, eu já, por incrível que pareça, eu já dei aula de contrabaixo. Então, acreditem, tinham pessoas que tocavam pior do que eu e queriam estudar. E eu dei aula de contrabaixo. Eu dei aula em escola e já dei aula particular. Escolas que eu dei aula, o que acontecia? A gente tinha método. Então, o dono dava um método pra gente, ó, esse aqui é o método para você passar as aulas. E aí você seguia aquele método. E independente do desenvolvimento do aluno. Tipo, dane-se se o cara levou 5 meses para fazer o módulo 1, ou se ele fez o módulo 1, em um mês ele já faria o módulo 1. E o módulo 1, por exemplo, duraria 3 meses. Deu para entender? Eu enrolei, fui e voltei demais. Vamos lá, eu pegava um método de contrabaixo, aprenda a tocar contrabaixo, módulo 1, 3 meses. Você era obrigado a estudar 3 meses o módulo 1. Mesmo se no primeiro dia você decorasse o módulo 1 inteiro. Não, a gente vamos voltar, vamos pegar tal. E era obrigado a isso. Então isso travava o aprendizado. Outra questão que era muito comum, que é o que eu falei no vídeo anterior, até da teoria. Você era obrigado a estudar teoria. Isso é legal, gente. Eu não estou desprezando a teoria. A teoria é excelente. Você que quer ser um músico mesmo, você quer viver de músico, viver de música, que é ser empresário e viver de músico. Você compra um monte de músico, monta uma banda. Não é o caso. Você quer viver de música como um músico, tocando. Então a teoria musical ela vai bater na sua porta, ela vai ser extremamente necessária, você vai precisar estudar. Afinal, você quer ser um bom profissional, quanto melhor o profissional, mais sucesso você vai ter. Em tese é isso. Então a teoria é extremamente importante, estudo, não estou desprezando isso. O que eu estou desprezando é a metodologia usada em escola que te obriga a passar por um processo em que alguém em algum momento acreditou que aquilo fosse a única maneira. Isso funciona tanto para o ensino normal, já falei em outras vezes, não sei se aqui no YouTube, mas em outros canais quando eu tive, essa questão da escola, de estudo. Tipo, eu mesmo passei por escolas que eu não aprendi nada, exatamente nada do que eu sei hoje, a não ser ler e escrever. Eu acho que é o máximo. Eu aprendi na escola normal. Na escola normal, para mim, foi a maior perda de tempo da minha vida, foi ter feito colegial, essas porcaria. Opinião pessoal, outra história. Vamos voltar para a música, então, para não dar ruim. O que acontece? Eu não estou desprezando que você não faça as aulas. Eu estou dizendo que o método que te obrigue a passar por esses processos já está ultrapassado. E acontece muito que eu vejo com músicos também. Então vamos lá, não é porque você que é professor, vamos falar com os professores agora, você que é professor, não é porque na sua infância, na sua adolescência, você fez uma escolha, você optou em ser músico, você optou em dar aula, e você optou em estudar 5, 6 horas por dia guitarra, contrabaixo ou qualquer outro instrumento, não é porque essa escolha sua de vida seja a minha escolha. E nem que essa escolha sua de vida seja a minha opção. E nem que essa sua escolha de vida seja o que eu almeje para a minha vida. Você já parou para pensar que talvez a sua vida não seja interessante para mim? Já parou para pensar que o que você faz da sua vida para mim é irrelevante? Eu não gostaria de ter uma vida igual à sua? Já parou para pensar que eu posso fazer aula de música com você, mas ser um músico igual você não é meu objetivo de vida? Já parou para pensar nisso? Isso acontece, tá, gente? Então, muitos professores têm esse problema. O cara, ele estudou tanto,
que quando ele pega um aluno, quando eu vou fazer aula, ele quer que eu tenha a mesma devoção, a mesma paixão e faça do mesmo jeito que ele fez. E dá uma impressão que, tipo assim, que o aluno ele está sendo ingrato. Eles deixam uma situação de que o aluno se sente tipo, nossa, eu estou sendo ingrato, o cara está dedicando o tempo dele, eu não estou estudando. Vira uma cobrança para o cara que está aprendendo e ele desiste de tocar. Sendo que, na ponta do lápis, na realidade, a minha paixão como aluno não é ela não necessariamente, ela não é a sua paixão como professor. A minha responsabilidade de aluno não é a sua responsabilidade de professor. Então, por exemplo, o cara chega atrasado. Tá, eu abomino quem chega atrasado. Eu não gosto de quem chega atrasado e eu não chego atrasado. Mas se eu sou professor, o aluno pagou o mês e ele não foi nenhum dia do mês, ele pagou. Eu vou brigar com ele? Faz sentido? Ah não, mas se não for para o cara desenvolver e ser um puta guitarrista, eu prefiro nem dar aula que eu estou me sujando. Tá bom, é uma forma de pensar. Pode ser que se você tiver um monte de aluno ruim, vão achar que você não seja um bom professor. Porém, se você não tiver nenhum aluno, mesmo que eles sejam ruins, você é um péssimo professor da mesma forma. Então vale a pena pensar nisso. Então se você se dedica à música, você não está mudando a vida das pessoas, não tem essa... tudo isso acontece. Tem que ser algo natural, não um objetivo único. Então se você dedica o seu tempo para dar aula hoje, é porque você precisa pôr comida em casa. Se você precisa pôr comida em casa, você precisa pensar na grana. Ou viver de paixão. Cada um vive da forma que quer. A minha questão hoje não é agredir dessa forma o professor, mas sim a fazer o professor entender que eu, como aluno, talvez eu trabalhe, talvez eu tenha uma guitarra 10 vezes melhor do que a que você tem, talvez eu tenha equipamento que você nunca vai conseguir comprar, e talvez eu chegue na aula e eu seja um péssimo músico e eu só quero trocar uma ideia e aprender a tocar uma música. Já aconteceu? Você que é professor já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu já passei por aluno que veio fazer aula comigo, na época que eu dava aula, e o cara tinha um baixo que eu nunca tive na minha vida. Nunca tive até hoje, tá? Não tive condição de ter um instrumento desse. Isso que hoje eu posso ter alguns instrumentos. Mas até hoje eu não tive condição de comprar um baixo daquele. E o cara quis fazer aula para tocar 2 músicas na igreja. Se eu não ensinasse a música para ele estaria infeliz, né? Não teria aprendido. Então, qual que é a ignorância de eu pegar um cara desse e sacrificar ele, e querer que ele aprenda toda a teoria, querer que ele aprenda tudo? Sendo que a opção do cara, a escolha do cara não é essa. Então, para você que é iniciante, vamos falar com o nosso público-alvo aqui, que é os iniciantes. Uma dica que eu te dou: você vai fazer aula? Vou. Tá. Você conhece alguém que dá aula? Não. Vou procurar no Google, vou procurar na minha região uma escola de música? Vou. Beleza. Faz o seguinte: aula grátis. Se a escola não te der uma aula grátis, pelo menos você conhecer o professor, foge dela. Porque nem ela não confia naquilo que ela entrega. Então, ela acha que você não vai fechar porque a escola é ruim. Da mesma forma o professor. Então, você vai marcar uma aula grátis de conhecimento para você conhecer e você vai dizer para o professor as suas necessidades. Mas também, gente, não vamos também ferrar com a vida de todo mundo. Se você não sabe o que você quer, primeiro você precisa saber. Então você precisa ser honesto com você também, do que fazer o professor e a escola perder o tempo deles, tá? Então você sabe, o que você quer? Cara, eu quero tocar 4 músicas no churrasco da família, tomar uma cervejinha e fazer um som e dar risada. Tá bom, você vai chegar pro professor e falar: cara, é o seguinte, eu gosto dessas bandas aqui, ó. Essa e essa, eu queria tocar umas 2 músicas de cada um, pra mim tocar lá no churrasco de família e depois eu vou vendo o que vai acontecendo. Olha que legal a sua honestidade. Se você estiver num lugar decente, o professor vai olhar para você: pô, cara, legal, é isso que você quer? Beleza, show de bola, vamos lá então. Custa tanto, fecha tanto, mês tal, e você vai fazer as aulas, você vai aprender essas músicas e sucesso. Um professor inteligente, ele vai pensar isso, falar: cara, beleza, o cara chegou aqui sem querer nada, mas ele vai aprender a tocar, ele vai gostar de tocar as 2 músicas. Aí daqui a pouco ele vai ter um pouquinho de curiosidade. Nessa música que ele pediu, tem um solo. Cara, ele não vai conseguir fazer esse solo se ele não souber a teoria, se ele não... Entendeu, gente? Então o problema é a forma que a pessoa chega. E eu faço esse vídeo, mesmo que o alcance seja mínimo de pessoas, mas o mínimo que alcance
pelo menos talvez abra a cabeça, tanto de professores como de iniciantes. Porque senão a música vai indo para o buraco de onde a gente está indo. Então os professores estão dificultando tanto a música, estão querendo burocratizar tanto o acesso de algo tão simples que pode ser por causa de besteira. Então o cara ele estudou 20 anos num conservatório e ele cobra R$50 para dar aula e chega um cara que paga para ele para fazer aula e o cara quer tocar uma música sertaneja de 3 acordes. E o cara fica puto com isso, e o cara não desenvolve, o cara não quer mais dar aula e ainda fala mal do aluno. Cara, talvez se o cara queira tocar uma música de 3 acordes, cara, qual que é o problema? Ensina ele a tocar, você não está cobrando para dar aula? Esse não é o seu trabalho? Se você fosse tão foda assim, você estava tocando numa orquestra filarmônica, não sei na onde, lá no puta que pariu, de qualquer país, você ia estar tocando em qualquer lugar do mundo e ganhando muito dinheiro, já que se você é tão foda assim. Se os seus 20 anos de estudo valeram alguma coisa, você não estava dando aula a troco de marmita. Então, talvez isso aconteça porque algumas pessoas não têm essa visão, não têm esse discernimento. E a música precisa ser levada à frente, as crianças precisam aprender música, as pessoas mais novas precisam ter prazer em tocar, precisam conhecer um instrumento musical, para que daqui 10, 20 anos a gente tenha uma música de qualidade. A gente tenha mais pessoas fazendo música de qualidade. E isso só vai acontecer a hora que pessoas assim como eu, cabeça dura, velho, que já tem uma estrada diferente, que não tem tanta paciência, que é um sufoco fazer um vídeo desse sem falar nada tão mais pesado, porque pra gente é diferente o mundo que a gente viveu com o mundo que tem hoje. Mas se a gente não entender a necessidade, qual é a dor da galera que está chegando, a gente não vai ter música. A gente não vai ter mais o som rolando, a gente não vai ter gente interessada nesse mercado que, cara, muda vidas realmente. Então a dica que eu deixo para vocês hoje é essa, galera. O vídeo demorou um pouquinho, mas é isso. Você que quer aprender a tocar um instrumento, descubra qual instrumento você quer aprender e descubra para que você quer aprender. Vai ser um hobby, é tipo uma terapia. Beleza, chega pro professor e quer uma terapia. Não, eu quero ser um rockstar, quero viver da música. Beleza, acorda, se mesmo assim você acordando, você ainda querer ser um rockstar e viver da loucura, chega pro seu professor e fala, cara, eu quero ser um rockstar. Vai ser até mais fácil para ele, porque ele não precisa fazer você ser um músico. Ele te ensina a tocar músicas fáceis ali e balançar o cabelo. Agora, se você falar, puta, eu quero ser um músico profissional, eu quero me dedicar, eu amo a música, eu quero ser bom nisso. Aí você procura um bom professor que ele vai sentar com você, cara, e você vai ser o melhor aluno que ele vai ter. Porque ele vai pôr tudo que ele estudou há 20 anos na teoria, tudo ali, ele vai pôr tudo em você, lá ele, e você vai ficar feliz pra caramba de aprender e ele te ensinar. Você não vai conseguir um professor, você acaba tendo um mentor, pra você que realmente ama isso e quer fazer isso. Só que se não é a sua pegada, é só ser honesto, cara, não tem problema nenhum. Se o professor rir da sua cara e falar, cara, você quer fazer aula pra tocar 3 musiquinhas, vai pro YouTube, pega a Cifra Club e aprende a tocar essas musiquinhas. Se ele for esse cara, ou você vai direto pro YouTube e aprende essas 4 musiquinhas, se você mesmo quiser ter um tempo com o professor, procura um professor de verdade, não um cara que te fala isso, porque o cara que te fala isso, ele não é um professor, tá? O cara que te fala isso, ele não é realmente professor, ele não entende nada do que ele está fazendo, ele já pode se aposentar. Então eu acho que é isso, galera, videozinho meio rápido, meio enrolado, não sei se eu consegui passar tudo que eu queria, mas valeu demais por acompanhar, continua curtindo, compartilhando, e é isso aí, vamos pra cima. E é isso aí. Valeu demais, galera. Tamo junto.